Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula 8 de circuitos lógicos. Hoje falaremos um pouco mais sobre mapa de Carnot, de 3 variáveis e também sobre CIs. Na aula passada a gente falou sobre mapa de Carnot, mas de 2 variáveis. Hoje a gente vai completar nosso assunto falando aí sobre 3 variáveis. Então aqui nós temos um diagrama. Esse diagrama a gente pode observar que é o modelo padrão, só que agora para 3 variáveis. A gente, na aula passada, verificou que o nosso diagrama só tinha 4 posições, 4 quadrados deste, onde a gente poderia colocar as nossas situações e fazer a simplificação. Agora, como estamos falando de 3 variáveis, a gente tem que prestar bem atenção na seguinte questão. 3 variáveis, eu terei, se eu fosse fazer aqui em binário, 2 elevado a 3 variáveis, teríamos 8 combinações, ok? Então, se eu tenho essas 8 combinações, eu tenho que colocar isso no nosso diagrama. Então, a gente pode observar aqui que temos 8 quadrados, que é onde a gente vai fazer as combinações da expressão booleana, que agora vai ter termos A, B e C, A barrado, B barrado, C barrado. Então, esse é o modelo padrão. Existem outras formas também da gente montar esse gráfico. Muitos utilizam letras, outros até utilizam números, mas a gente vai aprender este modelinho aqui. Aí quando vocês verem outros modelos, fica mais fácil aí de assimilar. Então a gente sempre monta iniciando com os barrados. Eu tenho aqui na primeira linha A barrado, na segunda linha A. Então perceba que cada letra, cada variável vai pegar 4 quadrados. Então eu tenho A barrado, ele pega a primeira linha inteira. A normal, pega a segunda linha. O B barrado, eu vou pegar a primeira coluna, em conjunto a primeira linha e a segunda linha, e vou pegar também a segunda coluna, que é a primeira linha e a segunda linha, ok? Então ele faz esses 4 quadrados aqui, neste ponto, o B barrado. O B normal eu pego a terceira e quarta coluna, e a primeira e a segunda linha também. Então eu pego esses 4 pontos aqui com o B, ok? E vamos olhar agora o C. C barrado ele pega a primeira coluna e as 2 linhas. E também pega a quarta coluna e mais as 2 linhas também. Pegou 4 pontos, ok? Neste quadrante. E o C normal eu vou ter o quadrante central, que é segunda e terceira linha. Então eu pego também 4 pontos abrangido ali, ok? Então esse é o nosso diagrama de 3 variáveis que a gente vai estudar hoje, um pouco mais aí, sobre os diagramas de Veith-Carnot ou mapa de Carnot assim dito. Então vamos compreender um pouquinho mais aqui. Aqui nós temos a tabela verdade e casos possíveis no mapa de Carnot. Então todo o diagrama de Carnot, mapa de Carnot, ele trabalha junto com uma tabela verdade. A tabela verdade vai gerar uma expressão booleana, que é o que a gente vai estudar. Da expressão booleana a gente vai simplificar. Entretanto, o mapa ele é montado de acordo com a tabela verdade. Então, na nossa tabela, a gente tem, por exemplo, aqui caso 0. A, B, C, ok? Se eu fosse expressar isso aqui numa expressão booleana, eu expressaria dessa forma, A barrado, B barrado, C barrado, aqui, ok? Que é o que a gente já vem estudando aí. Não está posto aqui as expressões, mas vocês já subentendem olhando aí nas aulas anteriores, que a gente chegaria neste A barrado, B barrado, C barrado, que nada mais é do que o caso 0, 0, 0, ok? Primeiro caso aqui da nossa tabela, que até é uma ordem, né? Uma ordem funcional aqui, ó. Caso 0, caso 1, caso 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Então, se vocês observarem em relação ao diagrama de 2 variáveis, a gente tem uma sequência bem lógica aqui, né? 0, 0, 1, 2 e 3.
Só que no diagrama de 3 variáveis, perceba que existe uma sequência um pouco invertida aqui, ó, 0, caso 1, caso 3 e caso 2. Existe uma inversão aqui, ok? Mas isso é feito de acordo com esse padrãozinho nosso que a gente tem aqui do diagrama de Carnot, ok? Entretanto, todas as possibilidades vai atender aqui dentro do nosso mapa, tá? E essa sequência também, ela atende o seguinte, ela tem que atender essa tabela aqui, que é a tabela verdade, ok? Então, isso aqui é para vocês entenderem de onde surgiu aquele diagrama e o que é utilizado nele, ok? Então, a gente vai agora compreender um pouquinho as possibilidades de simplificação. Então, aqui a gente tem possibilidades de agrupamento na simplificação. Como a gente está trabalhando com 8 possibilidades agora, a gente vai chamar de oitava, quadras, impares e termos isolados. Ok? Então vamos supor que a nossa expressão seja uma expressão que atenda a todos os termos, os 8 termos. Eu vou formar 8 números uns. E aí eu posso fazer o agrupamento aí máximo, que é 1/8. Se eu agrupar eles todos, a nossa simplificação vai ser S igual a 1. Você pega a expressão inteira com 8 termos, A, B e C, A barrado, B e C, A, B barrado, enfim, vários termos. E aí você agrupa todos eles e você vai ter uma saída aí igual a 1, uma simplificação máxima. Okay? Não é o caso da maioria dos circuitos, né? Mas a gente pode chegar nessa situação. Então, da oitava aqui, a gente vai para as quadras, para entender um pouco as quadras. Aqui nós temos 3 modelos de quadras. A quadra eu posso ter na horizontal, 4 uns, e eu posso agrupar eles. A ideia é sempre agrupar o máximo que eu conseguir. Então, se eu não consigo fazer a oitava, eu vou ver se eu consigo fazer a quadra. Aí eu venho aqui e agrupo 4 uns. Ok? E esse agrupamento está na horizontal. Eu já vou comentar como que é a simplificação e por que a gente chegou aqui no valor de A barrado. Perceba que aqui em cima está quadra e A barrado. A barrada é a simplificação dessa condição primária aqui. O segundo aqui, no nosso centro, no ponto central aqui das quadras, a gente pode fazer também um agrupamento de 2 duplas em 2 linhas que vai formar uma quadra única, aí pegando 2 linhas e 2 colunas. Perceba aqui. Ó. Okay? O anterior pegou basicamente as 4 colunas e só uma linha. Quando a gente, para quem estudou matrizes, aí fica até mais fácil para visualizar esse quadro. Então, as matrizes ajudam bastante aí. Então, é uma outra possibilidade de pegar quadra. E existe uma terceira possibilidade aqui da gente adquirir uma quadra, onde a gente pega as extremidades. Eu posso pegar 2 de uma extremidade esquerda e 2 da extremidade direita. Aí eu consigo formar uma quadra também, ok? Então, se atentem a isso. Às vezes vocês têm aqui 2 duplas do lado esquerdo e direito. Em vez de formar 2 duplas, é importante formar uma quadra só, porque aí você vai simplificar muito mais. Quanto maior o agrupamento que você conseguir fazer, a sua simplificação vai ser maior. Não quer dizer que se eu formasse 2 duplas estaria errado. Só que aí eu não simplifiquei no valor máximo permitido. Ok? Então, essa é uma outra possibilidade de fazer a quadra. Então, deixa eu só comentar rapidamente aqui, do nosso primeiro. Ok? O que foi feito aqui? Exatamente como a gente viu lá em 2 variáveis, aqui também vai ser da mesma forma. A gente vai cancelando os termos. Então, vamos entender. Vou pegar uma caneta aqui só para a gente verificar. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a primeira linha. Nessa linha, eu vou olhar primeiro o A. O A eu consigo cancelar não, porque só tenho a linha dele. Então, o A barrado já fica aqui. Pode ver que está marcando, quadra A barrado. Agora vamos olhar as outras 2 letras. Eu tenho B barrado, que atende essas 2 primeiras colunas, e tenho B normal, que atende a terceira e a quarta coluna. Eu consigo cancelar o B? Sim, porque eles são inversos.
Então eu poderia pegar aqui até a caneta para explicar para nós. O B sai fora da jogada aqui. Ok? Vamos olhar o nosso C agora. O C, como a gente está pegando as 4 colunas, eu tenho C barrado aqui que cancela com o C central. Ok? Lembrando que o C está aqui, mas ele atende a coluna 2 e 3. E a 4ª coluna eu tenho C barrado também. Então perceba que esse termo aqui, que está na 4ª coluna, ele cancela com o da 3ª coluna. Ok? Então eu tenho um cancelamento aqui desses 2 pontos. Então eu posso fazer isso. Cancela aqui, cancela aqui. Ok? Aí vamos olhar também a 1ª e a 2ª coluna. Eu tenho a 1ª coluna como C barrado e a 2ª, lógico, está o C normal aqui. Também consigo cancelar. Então cancela aqui, cancela aqui. Ok? Então o que sobrou para nós? Somente A barrado. Ok? Então essa quadra aqui nos dá A barrado. Então isso é uma possibilidade aí de quadra. Vamos olhar o segundo aqui para a gente entender um pouquinho mais aí as condições que a gente tem. O segundo, da mesma forma, eu vou olhar o A primeiro. O A, esses 2 termos aqui da 1ª e 2ª coluna, e eu olho a 2ª e 3ª coluna da 2ª linha. Perceba que eu tenho A barrado aqui e A aqui. Então eu consigo cancelar o A, porque eu tenho termos nas 2 linhas. Então eu posso pegar aqui e cancelar o A. A eu já não tenho. Aí vamos olhar agora o B. O B, eu tenho B barrado na 1ª e na 2ª coluna. Consigo cancelar? Não, porque é o mesmo termo, é o mesmo B barrado nessas 2 colunas. Ok? Então o B barrado mantém. Vamos olhar o C. Eu tenho C barrado na 1ª coluna e C na 2ª coluna. Então isso quer dizer que o C nosso sai fora. Ok? Cancelei porque eu tenho situações em 1 nas 2 colunas. Então por isso que vai sobrar para nós só o B barrado aqui. Ok? Então a terceira situação como as extremidades tem que tomar mais cuidado, mas vamos olhar. O A, consigo cancelar? Sim, porque está atendendo os níveis lógicos 1, está atendendo nas 2 linhas. Então é só olhar. Ah, eu tenho 1 nas 2, eu posso cancelar o A. Então já corto o A. Ok? Vamos para o B. O nosso B, eu tenho aqui na 1ª linha B barrado. E na 1ª coluna e 1ª linha, né, eu tenho B barrado. E lá na 4ª coluna, eu tenho B normal. Ok? Então é olhar aqui, ó. 4ª e 1ª coluna. Eu tenho Bs diferentes. Então o que vai acontecer com o B? Eu vou cortar o B. Ok? Certo? Agora vamos olhar o C. Eu tenho C barrado aqui na 1ª coluna e C barrado na 4ª. São iguais. Não corto o C. Ok? O C é o que mantém aqui, ó. C barrado. Tá? Porque a gente tem C barrado aqui e tem C barrado aqui. Ok? Então isso que aconteceu nessas quadras. É importante explicar a quadra aí para que vocês compreendam na hora que vocês estiverem fazendo a simplificação lá nos exercícios também. Ok, então essa é a possibilidade segunda aí de simplificação. Primeiro oitava, depois quadra. Ok, só que como é 3 variáveis, a gente tem várias possibilidades de quadra. Aqui foi mostrado só 3, né? Mas eu poderia ter quadra central, poderia ter quadra na horizontal inferior, enfim. Aqui, né, no B, deste lado, enfim. Aí foi as 3 possibilidades, mas temos mais outras aí. E aí vamos lá para os pares. Perceba que nos pares aqui, eu também tenho essa questão de pegar as extremidades. Ok? Então eu posso pegar aqui e aqui. Coisa que lá no de 2 variáveis a gente não consegue enxergar, né? Porque a gente só tem 4.
Então lá, consequentemente, vai pegar uma horizontal. Aqui a gente pega as extremidades que formam o par. E o par, eu só vou verificar o par se não tiver quadra. Aí eu passo para o par. Ok? Então eu vou nessa sequência lógica. Tá? Então aqui, ó, vamos entender aqui o que aconteceu. Ó, eu tenho essa linha forma o quê? A barrado. Então A barrado permanece. Ok? Vamos olhar o B. Aqui eu tenho o B barrado e aqui eu tenho o B normal. Eu cancelo o B? Consigo cancelar o B, tá? Então nesse par eu consigo cancelar o B. Ok? E o C? Consigo cancelar o C? Olha, aqui nesse termo aqui eu tenho C barrado e nesse termo eu tenho C barrado. Então não consigo cancelar. O par fica A barrado C. É o que a gente está observando aqui. Tá? E o termo abaixo, ele diz o quê? Que fica AC. Por que AC? Ó, eu tenho essa linha, vou manter o A, e aqui eu só tenho C. Né? Quem que eu posso cancelar daqui? O B. Mesma situação, ó, B barrado está aqui, e aqui o B. Ok? Aí cancelo o B e fico com AC. Tá? Essa é uma possibilidade aí do nosso par. Ok? Então os pares a gente trabalha dessa forma. Então, foi lá a oitava, quadras, pares. Existem outros pares? Existem diversas formas. Eu posso ter par vertical, ok? Posso ter na horizontal, posso ter na horizontal da terceira e quarta coluna, na primeira e na segunda. Posso ter a horizontal aí entre os pares e posso ter, por exemplo, como está aqui, na primeira e na quarta, ok? Só na segunda coluna, mas pegando duas linhas, então existem diversas formas de ter par aí. Okay? Então, na hora que vocês estiverem fazendo, vocês vão verificar isso lá. Tá? E aí nós podemos ter termos isolados, que é a nossa quarta situação. Pessoal, quando a gente tem termos isolados, não existe simplificação. Assim como lá no de duas variáveis também, é a mesma coisa. Então vejamos na figura alguns exemplos de termos isolados, que como já dissemos, são os casos de entrada sem simplificação. Perceba que eu pego aqui ó, esse termo e esse termo e repito ele. Ó. Tá? Aonde que eu estou com esse termo? A barrado, certo? Esse termo está aqui, está aqui embaixo. Então, ó, A barrado, B barrado e C. Eu refaço ele, multiplicando, lógico. Aí eu tenho esse termo aqui, ó, que é da nossa quarta coluna. Eu tenho A barrado, que pega dessa linha aqui, cruza aqui com B e cruza com o C barrado. Aí eu repito ele, tá? E esse termo também. Termo A, B e C. Repetir esse termo também, a gente não tem simplificação neste caso, ok? Então, para quem estudou no ensino médio, aí as matrizes, muitas vezes vai ter facilidade em olhar esse diagrama e já enxergar onde que está cruzando as variáveis. Fica mais fácil aí para vocês. Ok? Então, é as quatro possibilidades que a gente tem dentro da simplificação. Possibilidades de agrupamento ou não quando a gente tem termos isolados. Tá? Então, vamos passar aqui um exemplo rápido aqui para fazer para vocês. Antes da gente mostrar dois exercícios também, dado como exemplo aí de resolução. Então, aqui a gente tem, ó, para exemplo, agrupamos primeiramente uma quadra e logo após um par, conforme mostra a figura. E aqui é interessante que vocês vão perceber uma outra situação que não foi dita até então. Eu tenho aqui, ó, quadra, ok? E se a gente observar, esse termo ficou sem agrupamento. Por quê? Eu fiz o agrupamento dos outros quatro. E aí sobrou um. Mas esse termo, existe uma possibilidade de eu fazer uma dupla com algo, com um termo, com uma variável que já foi usada aqui nesse agrupamento da quadra. Indiferente, eu posso fazer, tá? Eu posso repetir variáveis nos nossos agrupamentos, tá? Isso é, quando necessário. Primeiro eu vou tentar pegar todos os números possíveis. Eu agrupei esses quatro. Vamos supor que eu tivesse outro aqui, eu poderia fazer uma dupla aqui, tá? Sem ter que usar um que já foi feito agrupamento. Se eu não tiver e tiver essa possibilidade aqui, como vocês podem ver, eu posso fazer
o agrupamento de par aqui, ok? Aí vamos lá, feito isso daqui, eu posso estabelecer os agrupamentos. Foi feito o agrupamento de quadra aqui e agrupamento de par aqui, tá? Vocês podem fazer passo a passo, vocês vão ver que no exemplo lá eu faço primeiro um agrupamento, depois eu fazendo outro, para ficar mais fácil para resolver. Aqui já foi feito todos de uma vez só e depois a gente faz a simplificação. Vou simplificar o par aqui, vamos entender, ó. Par A barrado vezes B, foi o que deu aqui na simplificação, mas vamos entender. Olhando só esses dois aqui, ó, da terceira coluna e quarta coluna da primeira linha. O A, eu consigo cancelar? Não, porque nessa primeira linha eu só tenho A barrado. Então, o A barrado se mantém aqui, ó. O B, na terceira e quarta linha, qual B que atende? Só o B normal. Ok? Então, não consigo cancelar ele com o B barrado. Vai ficar B normal. Agora, vamos olhar o C. Terceira coluna da primeira linha, eu tenho C. Quarta coluna, na primeira linha, eu tenho C barrado. Então, eu consigo cancelar esses dois aqui, ó, tá? Cancelei, cancelei. Ok? Então, aqui foi cancelado o C. O que nós temos? Par A barrado vezes B. Ok? Então, foi feito isso. Agora, vamos entender a quadra. Vamos pegar a quadra. Quadra, primeira coisa, vamos analisar o A. Eu tenho quadra na primeira e na segunda linha. E também na primeira e na quarta coluna. Vamos falar dessa forma, para quem está familiarizado aí com matriz vai entender mais fácil. Então essa quadra pega a primeira e segunda linha, o A está pegando nesses pontos, então eu posso cancelar o A. Ok? Então vamos cancelar o A. A eu corto, A barrado e A. Cortei o A, tá? Porque está pegando as duas linhas. Vamos analisar o B. O nosso B está pegando aqui primeira coluna e última coluna. B barrado na primeira e B normal na quarta coluna. Consigo cancelar? Consigo, vou cancelar o B também. Ok? Então, cancelo o B, cancelei o B. Tá? Vamos olhar o nosso C agora para essa situação? Então, vamos lá. Olhando a quadra aqui, ó, quarta coluna, eu tenho C barrado. E primeira coluna, o que eu tenho? C barrado também. Cancelo o C? Não, o C permanece. Ok? Então, eu não cancelo o C. Eu mantenho aqui, ó, C barrado, eu tenho aqui, e também tenho C barrado aqui. Ok? Então, o C eu vou manter nesta quadra. Tá? Então, é o único termo, única variável aí que sobrou. Feito isso, o que a gente faz adiante agora? Vamos olhar aqui, ó. O passo final é somarmos as expressões referentes aos agrupamentos, porque toda expressão ela vem multiplicada, ela forma uma porta E, né? E a expressão final minimizada será S igual a A barrado vezes B mais C barrado, ok? Então a gente tinha uma expressão que formou esse diagrama, e aí, através dessa combinação aqui, a gente simplificou e chegou nessa expressão, tá? Então aqui foi um pouco aí de como é feita a simplificação. Agora a gente vai assistir aí dois exemplos sendo explicado passo a passo da expressão para o diagrama, do diagrama uma expressão simplificada e também a montagem de um circuito lógico, ok? Aí feito isso a gente vai entender um pouco aí também sobre a questão de como é internamente um CI lógico e depois a gente vai fazer exercícios aí de fixação. Ok? Então vamos verificar a nossa explicação aí dos exemplos. Pessoal, vamos então resolver dois exemplos. Vou fazer um aqui para vocês. Então hoje a gente está estudando aí
o mapa de Carnot de 3 variáveis. Então vamos lá. Diferente aí do gráfico de 2 variáveis, agora a gente tem que atender a 8 possibilidades. Porque nós sabemos que se eu tenho 3 variáveis, isso me dá 8 combinações. Então, A, B e C na nossa expressão booleana, eu tenho 8 combinações. Ok? Então, como que a gente faz a simplificação de uma expressão desse porte? A gente tem aqui 5 termos, ok? E diversas possibilidades aí. Então vamos lá para a gente entender como que a gente simplifica essa expressão. Isso aqui é um diagrama padrão. Se vocês perceberem, cada variável ela atende a pelo menos 4 possibilidades, para que elas interliguem todas as possibilidades possíveis. Então, A barrado, eu tenho aqui nessa primeira linha. A normal na segunda linha. Okay? B barrado, se vocês perceberem, ele atende a esse quadrante aqui. E o B normal a esse outro quadrante. C barrado, aqui, 2. E C barrado, 2 aqui. Então, eu tenho 4 possibilidades. C normal, quadrante central. Okay? Isso daí vai fazer com que a gente possa interligar todas as possibilidades desses termos aqui e fazer a simplificação. Então vamos lá, como que a gente começa a simplificação? Primeiro, da expressão a gente tem que montar aqui no gráfico nosso mapa de Carnot, ok? Ou diagrama de Venn de Carnot. Então vamos lá. A barrado, B barrado e C barrado. A barrado, B barrado, eu sei que está num desses 4 aqui. Aí eu vou ver o C barrado. Onde está o C barrado? Está aqui. Então A barrado, B barrado e C barrado. Neste ponto é onde eu tenho a interligação de tudo. Ó. Aqui, aqui. Então eu interliguei aqui. Ok? Interliguei com B barrado, A barrado e C barrado. Então a gente tem que interligar todos os pontos. Tá? Então só coloquei aqui para vocês compreenderem melhor aí essa interligação entre eles. Aí eu vou colocar 1. Ok? Que é uma condição verdadeira nossa aqui. Vamos para o segundo termo. A barrado com B normal e C barrado. Onde eu tenho a interligação dos 3 pontos? A barrado aqui, ok? B normal e o C. Tudo eu consigo interligar aqui, neste ponto. Então eu faço daqui. Coloco 1 aqui. Ok? Então, segundo termo. Terceiro termo, A barrado, B. E onde eu tenho C? O C está nessas 4 possibilidades. Então, A barrado, B, porque o B atende aos 4, e o C. O quadrante aqui, o ponto que eu interligo as 3 variáveis está aqui. Ok? A barrado, B e C normal. Então, aqui é onde eu vou colocar 1. Ok? Fiz o terceiro termo. Quarto termo. A, B barrado, eu sei que está nesses 4. E o C barrado. Aonde que eu tenho? Aqui. Ok? Então, nesse ponto é onde eu interligo os 3. Quinto termo. A, B, então eu sei que está num desses 4. E aí eu vejo a terceira variável, C, barrado. Então, aqui. Ok? Então, temos aí 5 termos colocados no diagrama. E o restante? Só, o restante é 0. Ok? O restante não temos, então a gente entende como condições falsas. Feito isso, a gente tem que pensar o seguinte, para simplificar. Primeiro, eu tenho uma oitava, a gente viu aí na explicação, temos uma oitava, uma quadra e as duplas. Por quê? Aqui a gente tem 8 possibilidades. Então, a primeira coisa é saber se a gente pode fazer uma oitava. Não dá para fazer uma oitava porque a gente só tem 5 termos. Então, não consigo. Consigo fazer uma quadra? A gente aprendeu lá que há possibilidades de fazer uma quadra. Aqui eu não consigo fazer quadra. Aqui também não tenho. Mas a gente viu lá que a gente pode fazer uma quadra da seguinte forma. A gente pode pegar
esses dois termos que estão aqui com esses dois termos que estão aqui, ok? Porque as extremidades elas se interligam no diagrama de Carnot. Então eu tenho 2 aqui, eu tenho uma quadra, ok? É isso que tem que se atentar. Então a gente fez a quadra. Para facilitar, vamos resolver a quadra primeiro, a simplificação da quadra. E depois a gente vai observar aqui que tem um 1 que ficou solto. Mas que eu também posso fazer aí uma dupla com ele, porque eu tenho essa possibilidade. Então vamos lá. Deixa ele lá por enquanto, a gente tem que resolver todos os números na possibilidades, todas as situações verdadeiras aí. Então fiz a quadra. Para não complicar muito para vocês, vamos resolver ela. Como que a gente resolve? Assim como a gente resolveu lá no diagrama de duas variáveis, a gente vai olhar sempre os termos que são diferentes e eliminar. E só vai manter os termos semelhantes. O que eu estou querendo dizer? Vamos olhar aqui. Ó. Aqui eu tenho a primeira coluna e a última coluna. Quem que atende essas colunas? Nesta coluna eu estou atendendo com o B barrado. Ok? E nesta última coluna eu estou atendendo com o B. Isso quer dizer que o B aqui está eliminado. Ok? Nas colunas. Agora vamos olhar as linhas. Essa linha, tanto aqui quanto aqui, eu tenho A barrado. E aqui eu tenho A normal. Quer dizer que o A ele é eliminado. Ok? Então, dessa quadra, eu eliminei A barrado, B barrado e B. Eliminei tudo. Vamos olhar o C. Aqui eu tenho C barrado. Então, se eu tenho C barrado aqui, e também tenho C barrado aqui, podemos dizer que esse C eu não posso cortar. Então, essa quadra, a gente poderia até colocar aqui, ó, que a quadra ficou, né, igual a C barrado, ok? E o restante? O restante foi eliminado. Então, só sobrou C barrado nessa quadra. Feita a quadra, ok? Agora, eu tenho um sobrando aqui. Posso fazer uma dupla com ele? Posso. Com qual? Esse aqui já foi usado para fazer a quadra. Mas eu vou pegar esse um aqui ao lado dele, porque eu só posso fazer pares horizontais, verticais ou nas extremidades. Ok? Então ele não está isolado. Aí eu vou fazer isso aqui com ele. Vou fazer essa dupla. Ok? Essa dupla eu vou simplificá-la agora. Eu vou deixar aqui esse par. Ok? Como que simplificamos? Vamos olhar primeiro as colunas que ele está colocado. Eu tenho aqui as colunas, ok? Essas colunas, eu tenho o B. E eu posso eliminar o B aqui? Não, porque o B atende a essas duas colunas, ok? Vamos olhar também a linha. Aí na linha eu tenho o que aqui, ó? O A barrado, ok? Então temos o A aqui, que atende a essa linha. Consigo eliminar o A? Não, porque eu não tenho outro contrário a ele. Essa linha é só o A. Então eu tenho o A barrado e o B que atende a essas duas colunas. Também não consigo eliminar o B. Vamos olhar agora essa coluna, olhando o C agora. Ok? Então eu tenho aqui C e C barrado. Quem que eu consigo eliminar aqui? O C. Ok? Quem que vai sobrar para nós? Fazendo de forma ordenada, né? Nós temos A barrado. Então o par. Vou colocar aqui no par. O par simplificado, né? Foi A barrado que multiplica B. Ok? E o C foi eliminado. Então, feito isso, a gente fez a simplificação deste par. O que sobrou para nós? Esse termo e esse termo.
de tudo aí. Preciso simplificar mais algo aqui? Não, porque eu já peguei todos os níveis lógicos 1. Ok? Então, o nosso S simplificado aqui, ó, simplificação. S igual A barrado vezes B mais C barrado. Okay? Essa expressão é exatamente essa daqui, mas de forma simplificada. Posso desenhar o circuito lógico? Posso. Vou colocar aqui então, ó, circuito lógico. Ok? O que eu tenho nesse circuito lógico? A, vou fazer aqui, A, B e C. Esse vai ser nosso circuito lógico. Então, os 3 barramentinhos aqui, que a gente já está acostumado. Ok? Então, vamos lá. O A, eu vou passar por uma porta não. Primeiro, aqui. E depois vou pegar o nosso B e junto iremos passar por uma porta E. Ok? E o C? Está passando também por uma porta não. Então eu vou somar o A barrado B com o C barrado. Então eu vou pegar o C aqui, vou passar ele por uma porta não. Ok? E aí vou somar aqui. Então aqui a gente vai ter uma porta OU. Ok? O que foi feito então? Vamos lá. A barrado B, ok? Aí multipliquei os dois. Aqui eu tenho o quê? A barrado B. Cheguei com esse termo inteiro aqui. Aí vem aqui C. C barrado, porque passou por uma inversora. Aqui eu chego com C barrado, ok? E aí vamos passar por uma porta OU. A porta OU vai nos dar a soma desses dois termos. Então aqui eu vou ter S igual a B mais C barrado. Ok? Então, feita a simplificação das 3 variáveis pelo método mapa de Carnot, e após simplificar a gente fez também aí o nosso circuito lógico. Ok? Então, aqui é uma porta E, não e O. Ok? Então vamos passar para a próxima explicação do segundo exemplo aí para vocês terem. Pessoal, então vamos fazer o segundo exemplo, onde vai nos dar outras possibilidades de simplificação, para a gente entender aí e abranger grande parte aí para nós. Ok? Então vamos lá, temos aí também 5 termos, tá? Só que eles vão ser interligados de outra forma. Então o primeiro termo, A barrado, B barrado. A barrado está nessa linha, B barrado nessas duas colunas e C. Onde está o C? Está aqui. Então neste quadrado é onde eu interligo essas 3 letras. Coloco aqui então nosso 1. Segundo termo, A barrado, B e C. Olha aqui, ó. Esse é o termo que interliga eles. Ok? Terceiro termo, A, normal, nessa linha. B barrado está nessas duas colunas. E C barrado. C barrado eu tenho aqui. Aqui eu só tenho C. Então, neste quadrado é onde eu tenho a interligação dos 3 termos. Lembrem lá da explicação de 2 variáveis, onde eu até coloquei o cruzamento entre as variáveis. Aqui é da mesma forma.
Quarto termo, A, B barrado e C. Aonde a gente tem isso? Aqui, ó. Eu tenho A, tenho B barrado e tenho C. Ok? Neste ponto eu tenho as três variáveis. Então posso colocar aqui 1. Okay? Quarto termo. Quinto agora. A, B. Essas duas colunas e C barrado. Então eu tenho mais um termo aqui. Okay? Feitos 5 termos, o restante a gente preenche com 0. Lembrando que o diagrama ele atende à tabela verdade, a todos os casos da tabela verdade nossa. Essa expressão normalmente é extraída da tabela verdade. Ok? Para que a gente entenda aí de onde ela surge, esse método de simplificação é usado muito para expressões extraídas da nossa tabela verdade. Ok? A gente tem outras expressões que às vezes as variáveis tem barra, em AB, em ABC, enfim. Só que aí a gente usa outros métodos de simplificação. Esse daqui é o que facilita bastante aí para que a gente compreenda melhor este método. Então vamos lá. Primeira coisa, chegou nessa situação, nós temos que olhar, dá para mim fazer uma oitava? Não, não tem 8 termos. Dá para fazer uma quadra? Aqui tem essa possibilidade? Não. Tenho possibilidades aqui? Também não. Não consigo fazer a quadra. Agora, vou olhar se eu consigo fazer pares. Então, vamos lá. Primeiro par aqui, ó, eu consigo olhar aqui e ver que esses dois aqui, ó, eu consigo fazer um par. Ok? Vamos lá, fiz um par. Vou até resolvê-lo já, né, para ficar mais fácil aí, para a gente não fazer todos os pares, interlaçar, interligar e ficar mais difícil para vocês assimilarem. Então, o primeiro par aqui, ó, esse par, vou colocar como par 1, ok? E vamos fazer a simplificação dele. Olhando aqui, a gente vai começar pela sequência de letras. Vou olhar o A, que é a nossa linha, primeira linha. É onde está esses dois termos. Então o A barrado, não consigo eliminar ele. Já até coloco ele aqui, ó. A barrado. Ok? Então esse mantém. Aí vou olhar o B agora. Está pegando nesta coluna, que é o B barrado, e está pegando na coluna do B normal. Então eu sei que o B aqui, ó, eu posso eliminar. Já não tem o B mais nessa simplificação. Vamos olhar o C? Ó, o C atende as duas colunas. Então não tem como eu eliminar o C também. Então vai ficar, nesse primeiro par, eu vou ter A barrado e C. A gente fala assim, né? A barrado e C. Feita a simplificação do primeiro par. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, um outro par que eu posso fazer. Ok? É interessante pegar números que ainda não foi usado, para que a gente atenda todos primeiro aí. Aí os que sobrarem a gente vai usar os que já foi usado. Então este par aqui, eu vou chamá-lo de segundo par. Ok? Então vamos colocar aqui par 2, para ficar melhor aí para entender. Então esse par, eu tenho A nesta linha, o A eu vou permanecer com ele que eu não consigo eliminar. Então A, já tem. Aí eu vou olhar aqui o B. Consigo cortar o B nesses dois? Não, só tem o B barrado. Então vou colocar aqui B barrado. Ok? E o C? C barrado e C desse lado. Então eu consigo eliminar o nosso C. Esse par eu elimino o C. Ok? Então o C eu não tenho aqui. Correto? Feito o segundo par nosso. Agora vamos fazer outro par. Vamos ver se dá, se é possível. Sobrou esse 1 aqui. Ele está isolado. Se eu não conseguir fazer nenhum par com ele, eu teria que usar todos os termos dele, que seria A, B
e C barrado. Eu manteria os termos, ok? Uma vez que eu não consigo simplificar o termo, que ele está isolado. Entretanto, eu consigo fazer um par com ele. Ó, extremidade, extremidade. Ok? Então, este aqui com este formam um par. Então, eu consigo fazer um par com ele. Então, esse aqui nós vamos chamar de par 3. Ok? Vamos simplificar o A. Eu mantenho o A. Ó, A aqui, A aqui. Não consigo eliminar o A. Então, A mantém. Aí, vamos olhar o B. B barrado aqui e B normal aqui. Corto o B. Ok? Para ele, eu corto o B. O C. C barrado aqui e C barrado aqui. Opa, os Cs são iguais. Não elimino o C. C barrado, vou manter. Ok? Então, feita a simplificação desse terceiro par. Qual que é a nossa expressão simplificada? Simplificada será S igual, primeiro par, né? A barrado C mais nosso segundo par, A B barrado mais nosso terceiro par, A E C barrado. Ok? Então essa é a nossa expressão simplificada. Consigo fazer um circuito lógico agora simplificado? Sim. Vamos fazer um circuito aqui, ó. Então o nosso circuito lógico vai ser A, B e C. Aí vou colocar aqui os barramentos. Ok? E vamos lá. A gente vai ter 3 portas lógicas E e uma que soma todos os termos. Vamos ter porta não em cada situação. Então vamos começar a fazer primeiro esse termo aqui, ó. A barrado e C. A barrado, ok? Com C. Então trago C aqui também. Passo por uma porta E, que eu estou multiplicando ele aqui. Então faço a porta E. Ok, que já é de conhecimento nosso. Vamos para o segundo termo. Vou trazer agora B barrado. Ok. E vou multiplicar este B barrado por A. Trago A aqui. Aí aqui eu vou ter nossa nova porta E. Deste termo. Terceiro termo, barro C. Ok. E trago A. Fazendo a multiplicação aqui também. Então, mais uma porta E. Ok. Essas 3 portas E, eu vou agora somá-las. Então, trago aqui, trago a saída dessa, ok? As 3 vão ser somadas, então eu coloco aqui uma porta OU. Já de conhecimento nosso aí. Aí aqui eu tenho a nossa saída. Essa. Ok? Então, vamos fazer uma conferência aqui. Vamos conferir. A, aqui eu tenho A barrado. C, ok? Então, na nossa saída aqui temos A barrado e C. Aqui, B barrado e A. O que eu tenho na saída? A e B barrado. Aqui, C barrado e A. Ok? Na saída, A e C barrado.
Então tem esses três termos. Posso somá-los? Posso. Vamos somar então aqui na saída e teremos essa expressão. A barrado que multiplica C mais A EB barrado mais A EC barrado. Ok? Então essa nossa saída final é a saída simplificada. Então, expressão booleana, simplificamos pelo mapa de Carnot, chegamos na expressão e da expressão a gente montou o circuito lógico com três variáveis. Aprendemos um pouco com duas e com três. Ok? Com quatro variáveis, não é muito diferente disso, a gente só vai ter um diagrama um pouco diferente. Ok? E agora passaremos alguns exercícios para que vocês treinem aí essas condições. Pessoal, então após vocês terem assistido os nossos exemplos, onde a gente explicou aí a simplificação com três variáveis pelo método do mapa de Carnot, ok? Antes da gente falar aí sobre nossos exercícios, vamos comentar um pouco também, nesta aula, sobre o CI, o circuito integrado, tá? Até para ajudar vocês aí também a fazer uma pesquisa. Então, a gente está falando aí desde então das funções lógicas, das portas lógicas, fazendo aí conhecendo as expressões booleanas, tabela verdade, gerando o circuito lógico, pequenos circuitos, mas já estamos gerando. Mas aonde está essas portas lógicas, né? Então vamos entender um pouquinho, principalmente porque a gente está falando sobre uma disciplina que chama circuitos lógicos, né? Então a gente tem que saber da onde que provém esses circuitos. E lembrando que para quem for estudar eletrônica, quem está no curso de eletrônica vai ter uma disciplina chamada eletrônica digital, e aí vai trabalhar um pouco mais com esses circuitos lógicos e principalmente com esse componente aqui chamado circuito integrado. A gente tem circuitos integrados diversos, mas aqui a gente vai falar do CI de eletrônica digital, ok? Então, normalmente dentro do CIs é onde ficam as portas lógicas. É lógico que cada porta lógica ela tem vários componentes que formam essa função lógica. Muitas vezes vão ter ali transistores, resistores, enfim, vários componentes, capacitores. Para vocês que já tiveram eletrônica analógica, a gente pega a eletrônica analógica, forma um circuito pequeníssimo e aí esse circuito gera uma função, essa função lógica digital. E aí a gente dá o nome para ela de porta lógica, ok? Que é o que a gente aprendeu até então. Aí aqui a gente pode observar rapidamente o que é primeiramente, né? O CI. Então, se a gente olhar aqui do nosso lado direito, esse é o componente CI. Aqui nós temos um CI de 14 pinos. Se vocês observarem, a gente pode ver até a numeração dele, ó, 74LS08N. Tirando as letras, a gente vai ficar nesse primeiro código aqui como 7408, tá? 7408 é o código normalmente que a gente usa aí no datasheet, se eu fosse lá pesquisar sobre esse componente. Ele seria um componente com 4 portas lógicas do tipo E, Gate End, que é porta E, né? Traduzindo aí para nós. E essas portas elas têm 2 entradas e apenas uma saída. Tá? Eu posso ter CIs com 3 entradas e uma saída, 4 entradas e uma saída? Posso. Aqui eu tenho 4 portas lógicas com 2 entradas e uma saída. Ok? E aí nós temos os pinos aqui desse componente. E até comentando um pouco aqui sobre a pinagem, né? Por isso que eu coloquei esse desenho aqui para vocês entenderem. Essa pinagem, ó, perceba aqui, ó, eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5. É uma pinagem padrão e a gente enxerga de forma padrão, tá? Se eu circular aqui para vocês, ó, aonde está o 1? Aqui, ó. Ok? Se a gente pegar o CI, olhar para o lado esquerdo dele, ou se ele estiver deitado, olhar embaixo,
e verificar o quê? O que é importante aqui? Se a gente olhar, a gente tem aqui um chanfro, ok? Temos aqui um chanfro e até tem uma bolinha. Essa bolinha não é muito indicação, mas o chanfro normalmente vem no CIs. Um desses dois pontos aqui vão ajudar a gente a dizer aonde está o 1. Então eu olho o chanfro, se eu tiver com o CI em pé, o 1 está do lado esquerdo. Se eu tiver com o CI deitado, o 1 vai estar na nossa esquerda. É o jeito que está aqui o nosso componente, tá? Ele está na horizontal. Eu olhei essa bolinha, esse chanfro, eu já sei que na parte inferior esquerda está o nosso 1, tá? Então isso aqui é um desenho de referência para a gente saber o pino 1. Sabendo o pino 1, vamos contar aqui, ele vai seguir a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8 eu não vou voltar aqui, ó. O 8 eu sigo na mesma linha, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok? Então é dessa forma que a gente vai enxergar. Se eu tivesse aqui no CI, ó, deu 7, subo aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Tá? Quando ele é de 14 pinos. Se ele fosse de 16, seria da mesma forma analogamente. Tá? E aí, conhecendo a pinagem, a numeração, como a gente contar, é só a gente olhar aqui. Esse aqui é um diagrama extraído do datasheet. Os diagramas foram extraídos do datasheets equivalentes. Para constar mais detalhes sobre os componentes, acesse o site alldatasheet.com. É um dos sites aí utilizados para a gente conseguir encontrar datasheets e verificar sobre o componente. Mas aqui para nós é mais detalhar a questão da pinagem aí, que é importante. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tivesse esse gate NOT 7404, eu tenho aqui apenas uma porta não com entrada e saída. Então, por exemplo, o pino 1 equivale à entrada dessa porta não e o pino 2 à saída dela. Ok? E o pino 3 já é uma outra porta lógica, porque eu tenho 6 portas lógicas não aqui nesse CI, né? Então, o pino 3 é a entrada dessa porta não e a saída está no nosso pino 4. Ok? Então, eu sabendo isso daqui, eu já sei onde está a entrada e a saída das portas. Na hora que eu for montar o circuito, é só eu interligar ele. Tá? Se eu for montar ele numa placa, eu vou ter que soldar as trilhas, né? Eu vou ter que preparar as trilhas corretamente de acordo com o nosso circuito. A gente já viu pelo menos um pouco dos circuitos básicos aí, né? Como que ele é montado. Ok? E vamos lá, se eu tivesse uma porta, precisasse de uma porta OU, vamos olhar aqui, ó. Pino 1, A1, que é a entrada 1 dessa porta. Pino 2, tá? A entrada B aqui, ou entrada 2 dessa porta OU. E a saída no pino 3. Tá? Então, pino 1, 2 e 3 eu tenho uma porta lógica funcionando aqui. Tá? Então, eu tenho as entradas e a saída. Já o pino 4, 5 e 6 é uma outra porta lógica, com entradas e saída da outra porta lógica. Tá ok? Então, aqui uma porta OU. E esse que a gente comentou primeiramente aqui é o nosso 7408, que é uma porta E. Tá? Então, 7432, porta OU. Olhando aqui do nosso lado direito, esse CI aqui é o exemplo de uma porta OU. Tá, ok? E uma coisa importante, todo CI tem que ter uma alimentação. Tá? Aqui, como a gente está falando da família TTL, a família TTL tem que ser alimentada com 5 volts de corrente contínua. Na onde? Quais pinos? É padrão. Pino 14 eu alimento VCC. Perceba que está escrito aqui, ó, VCC, né? Vou até circular para vocês. Ó, VCC é alimentação. De quanto? 5 volts de tensão contínua. Em qual tipo de família? TTL. Vocês vão fazer pesquisa, vocês vão verificar isso. E o pino 7 vai estar normalmente marcado GND. Quem que é o GND? É o nosso 0 volts, pino 7, tá? Isso é padrão em todos os CIs, ó. Perceba aqui, ó, 7 GND, 7 GND, ok? E VCC no 14 de todos eles, ok? Então aqui a gente falou um pouco sobre a pinagem do CI e aonde estão essas portas lógicas, tá?
Então, quando vocês estiverem simplificando, que deu aquele circuito lá onde tem uma porta não, uma porta E, uma porta O, e se eu fosse montar esse circuito, como que seria? Aí eu vou pegar alguns CIs, né? Porque se eu precisar de 3 portas lógicas, eu tenho que ter 3 CIs desses aqui, ok? Então, é basicamente aí um pouco sobre os circuitos integrados. Vai ser sugerido uma pesquisa para vocês que vocês compreendam um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Aqui, né, a gente comentou aí sobre os circuitos integrados. Agora a gente vai ter exercício de fixação. Esses exercícios de fixações, eles vão ter a finalidade aí da gente treinar um pouco de mapa de Carnot e também que vocês consigam aí encontrar um pouco mais sobre os circuitos integrados digitais. Ok? Então, primeiro exercício, simplifique as seguintes expressões booleanas e desenhe seus circuitos lógicos equivalentes. Vocês vão pegar essas expressões booleanas com A, B e C, vão montar aí o diagrama de Waite-Carnot, colocar os níveis lógicos 1 e 0 e depois fazer a simplificação, lembrando, primeiro oitava, depois quadra, depois pares. E se não tiver nada disso, deixa termos isolados, ok? 2 exercícios aí para a gente treinar. E por segundo, faça uma pesquisa sobre as famílias de circuitos integrados digitais TTL e CMOS. Ali a gente só comentou um pouco de TTL. Relate suas características construtivas e funcionais, simbologias e exemplos de circuitos. Então vocês vão pesquisar também aí alguns circuitos lógicos. Vocês podem usar até um dos exemplos de circuitos lógicos, é o que vocês vão extrair dessas expressões booleanas. Tá? Mas na hora que vocês estiverem pesquisando, vocês vão encontrar diversos outros circuitos aí referente aos nossos 6 circuitos integrados. Ok? Então, tá aqui alguns exercícios. Se tiverem dúvidas, podem perguntar aos seus professores para que vocês façam da melhor forma possível aí. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Falamos um pouco aí. Lembrando que também vai ser enviado para vocês aí um PDF, onde o PDF você tem lá a tela dos exercícios, fica mais fácil para analisar, tá? Então, em conjunto com o vídeo, a gente manda o PDF aí, principalmente por causa dos exercícios, para vocês lerem e fazerem com calma aí. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, entre em contato conosco para que possamos auxiliá-los. Bons estudos, até a próxima aula.